Depois do Lúcio ter transformado a Lily em uma paladina e ela ter quase matado o Asta, o que aconteceu foi que ele, no último golpe que a Lily deu, ele acabou sendo teletransportado por alguém. Ainda não sabemos quem foi, só que a cidade onde ele foi parar era uma cidade muito distante, chamada Terra do Sol, a terra natal do Capitão Yami. E já adianto pra vocês que a história fica muito mais tensa do que vocês imaginam. Gente, o Asta com certeza não está tendo uma vida fácil. E pra piorar, agora ele está em um país completamente diferente e estranho. E já adianto pra vocês que sim, vai ficar muito, mas muito pior. Vocês não têm ideia, mas sabe o que não vai ficar pior? O seu joinha, porque o seu joinha só deixa as coisas mais incríveis. Aposto que se o Asta tivesse o joinha de vocês, ele já teria ganhado do Lucius. Fácil. E por isso, agradeço demais o apoio de cada um de vocês. E se vocês querem saber de tudo o que rola no mundo dos animes, já se inscreve, ativa o sininho. Lembrando que temos conteúdos exclusivos lá nas outras redes sociais. Então já segue a gente lá também. Chega de enrolação, bora ver o que vai acontecer com o Asta. Quando o Asta finalmente acorda no País do Sol, ele percebe que está todo curado e tem um cara na frente dele, junto com uma garota, só que ele não sente nenhum ki maligno vindo deles, e acaba conversando normalmente com o rapaz. E nessa conversa, ele descobre que ali é o país do Capitão Yami. E o engraçado é que tudo o que o Asta comenta, até mesmo das pessoas que só ele conheceria, o rapaz de alguma forma conhece também. Só que nessa hora o Asta se lembra que está em uma situação complicadíssima e já fala que tem que voltar para o país dele. Só que nessa hora o rapaz fala que ele não estava em condições de voltar. E até entendi a situação dele, afinal, ele teve seu coração partido e logo em seguida quase foi morto pela mulher que amava. E para piorar, o cara que ele admirava se tornou um demônio. Com certeza não é uma experiência boa. Nessa hora, o Asta finalmente se toca que aquele cara sabe mais do que deveria e pergunta como ele sabia de tudo aquilo. E ele responde simplesmente que via coisas. E o que ele estava vendo agora é que se ele voltasse, não venceria. E finalmente se apresenta. Ele é o Ryudo, o Shogun daquele país. E fala para o Asta que está na hora dele ficar mais forte, ali e agora. Só que ainda assim, o Asta queria voltar, mas o Shogun fala que o Lucius não parecia que ia fazer seu movimento agora. Então o Asta concorda em ficar um pouco ali. Só que logo em seguida ele comenta que não sentia nenhuma magia vindo do Shogun, dizendo que ele parecia fraco. E o Shogun concorda, só que a garota ali do lado, chamada Ishika, fica irritadíssima com o tamanho desrespeito do Asta. E o Asta, naquela hora, sente que realmente viu uma raiva da Ishika. Enfim, Shogun, para acalmar as coisas, chama o Asta para conhecer o país. E ali, ele finalmente conhece um pouco mais da magia do País do Sol, que é bem parecida com o que a gente já conhece. A grande diferença é que, de vez de usar um grimório para conjurar, eles acabam usando pergaminho. Só que logo em seguida, o Asta vê uma família que faz lembrar dele, do Yono e da Lily. E essa mesma família, o Shogun percebe algo e pede para eles irem para o outro lado. E quando eles vão para o outro lado, a parede onde eles estavam é destruída, saindo um bando de bandidos. E os bandidos já partem para cima do Shogun. Só que como ele não tinha magia, ele simplesmente fala para os bandidos não se preocuparem e deixa tudo com a Ishika. E os bandidos até debocham disso, mas a Ishika humilha eles, sem esforço nenhum. E ali o Asta se impressiona, inclusive por um breve momento ele pôde sentir a magia de uma sombra nela. Mas enfim, os civis começam a comemorar dizendo que ela era um dos 7 Ryuzen, a senhorita Yami. Sim, ela é a irmã do Capitão Yami. Nessa hora, o Asta se aproxima de empolgação, só que a Ishika simplesmente segura ele pela cabeça. E sim, nessa hora, o Shogun explica que se ele quisesse ficar mais forte, ele teria que fazer o treinamento dos 7 Ryuzen, os 7 mais fortes do País do Sol. Só que como os civis estavam começando a se aglomerar, ele pega o Asta e sai correndo para buscar o Lieb, que estava com um amigo dele, o gênio da magia da recuperação. Inclusive a pessoa que curou o Asta, o Mikuria. Só que quando eles chegam lá, todo mundo acaba fazendo um banquete e o Asta começa a relaxar, se sentir tranquilo naquela situação. Só que ao mesmo tempo veio aquele sentimento de culpa. Afinal, ele tinha coisas para resolver. E foi nessa hora, então,
que ele pediu para voltar para o reino de Clover. Só que o Shogun insiste que mesmo se ele voltasse agora, ele iria perder de novo. Só que o Asta entra em desespero e diz que não vai saber até tentar. E para piorar, enquanto ele está ali sentado, o Lucius vai acabar transformando todo mundo que ele conhece em paladinos. E implora para o Shogun alguma maneira de voltar. Só que ele fala que tá tudo bem, que eles ainda tinham tempo, que era para ele treinar agora. Mas o Asta se irrita, falando como assim ele poderia ter tanta certeza daquilo. E além disso, como assim de novo treinar? Afinal, ele fez isso a vida toda. Talvez ele só não possa ficar mais forte do que isso. Então por que esperar ali? Só que nessa hora, a Ishika dá um tapa nele, falando que ele só estava vivo por causa do Shogun e do Mikuria, e que se ele estava disposto a desperdiçar uma gentileza dessa, mesmo com os avisos do Shogun, então ela mesma mataria ele ali. Nessa hora o Asta finalmente entende a merda que estava fazendo. Afinal, o Shogun estava oferecendo soluções que demandava tempo, mas soluções. Só que o Asta não aceitava. Só que depois de perceber isso, ele agradece por salvar ele e aceita treinar. E era aqui que começaria o treinamento do Asta. Só que seria um treinamento bem duro, um choque de realidade que ele não esperaria. Enfim, o Shogun junto com a Ishika demonstra a técnica Zeten, que é basicamente pegar toda a magia e ki que tem dentro de si e liberar de uma vez. Só que como o Asta não tem magia, ele teria que usar a anti-magia. Nessa hora, Ishika faz uma demonstração, cortando bambu ao meio, em uma velocidade absurda, e pede para o Asta tentar reproduzir. Só que o curandeiro até fala que seria impossível para um forasteiro fazer de primeira, mas o Asta consegue. Afinal, ele já tinha uma boa base, que era o Capitão Yami. Nessa hora, o Shogun explica que aqueles bambus cresceram com base em magia, ou seja, o Asta tinha conseguido secar completamente a magia deles, dando esperança para o Asta, mostrando para ele que ele ainda tinha como ficar mais forte, e o Asta só agradece, afinal, finalmente ele poderia lutar de novo. Mas as coisas vão piorar. A técnica básica do Zeten em si, o Asta conseguiu aprender facilmente. O que faltava para ele agora era a prática, para fazer no momento certo, na hora que quisesse, na brecha que ele quisesse. E a melhor forma de aprender era enfrentando um expert. E aí que Ishika entra. Afinal, os dois iriam se enfrentar. Instantaneamente, o Asta já sabia que quando ela lutou com aqueles bandidos, ela não estava lutando a sério. O que fez o Asta entrar na forma onde ele cobre o corpo dele com anti-magia. Mas a Ishika fica irritada, perguntando se aquilo era o melhor que ele poderia fazer. E nós sabemos que não. Afinal, ainda tinha união demoníaca. E apesar da anti-magia bloquear os itens básicos, contra um expert, esse bloqueio não funcionaria tão bem. E sim, ele poderia morrer dependendo da situação. E é sobre isso que a Ishika alerta o Asta. Só que logo em seguida ela simplesmente parte para cima do Asta e o Asta mal consegue ver o golpe dela, só conseguindo defender. Só que mesmo assim o Asta tenta contra-atacar, mas a Ishika simplesmente se desvia e dá um chute no Asta, fazendo ele ir pro céu. Enquanto isso acontecia, o Shogun comentava: afinal, enquanto o Asta estivesse concentrado na luta, para Ishika seria mais difícil acertar as técnicas, mas tinha certos momentos da luta onde os sentidos do Asta relaxavam e era a abertura que Ishika iria procurar. Inclusive seria a mesma abertura que o Lucius também procuraria. Mas voltando para a luta, todas as vezes que o Asta tentava contra-atacar, ele simplesmente não conseguia. E no momento em que a Ishika iria dar um golpe sério, o Asta defende, pressentindo que aquilo mataria ele. E o golpe foi tão, mas tão forte, tão insano, que cortou todos os bambus de magia atrás dele, só pelo impacto. Mas aquele golpe não era o mais forte, era somente para abrir a brecha para aí sim vir o golpe mais forte. No caso, o chute mais forte, que fez o Asta voar longe. E aquele golpe foi tão forte, mas tão forte, que o Asta simplesmente não conseguiu mais manter a antimagia. Na verdade, ele mal conseguia ficar acordado. Mas mesmo assim, com a motivação dele, ele ainda queria saber mais do poder. Só que a Ishika não perdoou e simplesmente dá um soco nele, fazendo ele bater com tudo no chão. E acaba desmaiando.
E nesse breve combate, o abismo entre os dois estava mais do que claro. Mas ainda assim, o Shogun comenta algo que deixa Chika pensativa, que no caso é que são poucos que aguentam o ataque com força total dela. Isso não faz ela pensar que esse garoto realmente promete algo incrível no futuro. E foi assim, gente, que o combate dos dois acabou. Mas calma, gente, que ainda teria uma revanche entre eles, uma luta mais cruel entre esses dois. E tudo isso por causa do Capitão Yami e do passado, onde ele assassinou o próprio clã. Gente, prometo pra vocês que eu vou trazer a continuação dessa luta, mostrando mais do passado do Yami e uma nova transformação da Ishika. Só que para isso, eu preciso que vocês se inscrevam e ativem o sininho. E claro, seguir a gente nas outras redes sociais, que lá tem muito conteúdo exclusivo. Então não perde tempo, não vacila para não perder nada. Gente, eu vou ficando por aqui, se cuidem e até a próxima. Fui.